Essa noite eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor, que Ele tocou muito ao meu coração. E o tema desta nossa pregação é: o que está te alimentando? O que você, o que eu tem consumido como alimento? Não só na parte física, mas muito mais na parte espiritual. Então Deus, Ele quer perguntar para mim e para você: o que vocês estão consumindo? O que é que vocês estão, de que vocês estão se alimentando? E eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Uma palavra que muitos conhecem e que muitas vezes a gente deixa essa palavra passar desapercebida. E Jesus fala: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, te render honras, glórias e graças. Te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos em volta do teu nome, para ouvir a tua voz, para ouvir, Senhor, os teus ensinamentos. Queremos aprender da tua sabedoria, sabedoria divina, Senhor, sabedoria que transforma o nosso viver. Toma cada mente aqui nesta noite cativa ao teu trono, Senhor, trono de glória. Que nada e ninguém agora, Senhor, venha a estar prestando atenção às coisas do mundo, mas única e exclusivamente às coisas espirituais. Toma teu lugar que é de direito, Senhor, que estamos aqui para isso, para te dar as honras, as glórias e as graças. Fala conosco, Senhor, seja objetivo, seja direto, seja sucinto, seja fácil no teu falar. Toca, Senhor Deus, aos nossos corações. Quanto a mim, Senhor, que eu diminua e que tu cresças. Que não seja mais eu aqui a falar, Senhor Deus, mas o teu Espírito Santo a nos ministrar. Que cada palavra que saia agora aqui da minha boca, Senhor, não seja mais do meu querer, mas única e exclusivamente do teu querer. Porque como diz nas tuas escrituras, Senhor Deus, naquele dia e naquela hora, o Espírito da verdade há de colocar palavras em nossas bocas. Então toma, Senhor Deus, esse momento, faz com que tudo que aqui está, Senhor Deus, seja voltado para Ti e para a Tua glória, em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos agora todo espírito desvirtualizador da palavra, todo espírito de incompreensão, todo espírito contrário ao Teu entendimento, que seja agora cancelado daqui deste local e na vida das pessoas que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. E que só a Tua palavra, Senhor Deus, permaneça em nossas mentes. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus e um aplauso ao Senhor. Aleluia. Amém. Jesus, ele fala aqui para aqueles homens que estavam diante dele, colocando peso, fardo naquelas pessoas, fardo dos quais eles muitas vezes não viviam, não faziam. E ele fala aqui neste momento dessa palavra que ele diz: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Então Jesus pergunta para mim e para você: como é que a gente pode dizer coisas boas se a gente tem no coração coisas más? Se a gente tem uma conduta má, como é que a gente pode? E ele continua dizendo: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então Jesus, ele está dizendo que nós vamos estar falando das coisas que estão abundantes em nosso coração. Eu vou te dar um exemplo. Se você começa a assistir muito esses programas de assassinato, programas policiais,
não se preocupe não, que você vai começar a falar muito disso, de morte, de assassinato, de roubo, porque você está colocando para dentro da tua vida só estas porcarias. Então você está se alimentando daquilo que não presta, e essa alimentação não faz bem ao meu e ao teu coração. Muito pelo contrário, essa programação, essa alimentação vai trazer para a gente a morte, vai trazer para a gente a falta de fé, porque nós vamos estar vendo as coisas do mundo sendo introduzidas em nossas mentes, enchendo a nossa cabeça com porcarias, ao contrário do que diz a palavra, que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que você vai chegar ao segundo local que está preparado para mim, para todos, que é a vida eterna na presença do Senhor, se você fica neste primeiro local que nós aqui estamos no mundo, se alimentando com coisas do mundo? Nós não somos mais homens e mulheres naturais, somos homens e mulheres espirituais. Nós temos que buscar alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma com coisas boas. É com a palavra de Deus que a gente tem que se agarrar, é com a palavra de Deus que a gente tem que se atar. Quando você tiver a oportunidade, ligue o som para você ouvir louvores, ligue o som para você ouvir pregações, se encha com coisas boas, esteja orando em todo o tempo, é o que diz a palavra do Senhor. É uma comunhão que eu e você temos que ter com Deus. E se o teu coração está cheio de paz, a tua boca vai falar de paz. Mas se o teu coração está cheio de aflição, a tua boca vai falar de aflição. Se o teu coração está cheio de dúvidas, você só vai falar de dúvidas. Mas se o teu coração está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que é o poder de Deus, você vai falar de fé. Você vai falar de coisas que fazem com que os homens do mundo olhem para você e digam: é um doido, porque você está desafiando as circunstâncias dos teus olhos, mas você está vivendo, como diz na palavra, pela fé. Você está vivendo no que você crê. Temos um exemplo que eu gosto muito de citar na Bíblia, que é Davizinho. Davi, ele não olhou para o tamanho daquele gigante. De todos que estavam para confrontar aquele gigante, Davi talvez fosse o menor de todos. Mas ele era o menor em estatura, mas o coração dele estava cheio de quê? Do poder de Deus. E ele desafiou o gigante, e o que aconteceu? Derrubou o gigante. Porque a fé que estava no coração dele era transpassada para fora, através de quê? Da verbalização, através da boca dele. E ele dizia que ele ia derrubar aquele gigante, e ele foi lá e derrubou. Então, quando a Bíblia diz que a nossa boca fala do que está abundante em nosso coração, isso é um fato. Agora eu te pergunto, para que haja abundância no meu coração de coisas boas, eu tenho que me alimentar de coisas boas. Se eu estou com deficiência em minha vida de uma determinada vitamina, o que eu tenho que fazer? Tomar esta vitamina. A vitamina do cristão é a palavra de Deus. Nós temos que ter a abundância da palavra em nossas vidas. Jesus, ele nos instrui, ele manda que a gente esteja vigilantes, ele manda que a gente esteja atento, que a gente seja manso, tranquilo como uma pomba, mas prudente como uma serpente. E muitas das vezes nós não estamos fazendo isso, estamos dando mais ouvido às coisas do mundo. Precisamos ter na palavra de Deus o nosso conhecimento. A nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus. A gente tem que saber que tudo que aqui está escrito vai acontecer. Nós estamos neste momento agora diante de uma eleição que vai definir o futuro da nossa nação. Mas nós sabemos que, independente desta decisão, neste momento, tudo que está escrito aqui vai passar, vai acontecer. O que nós estamos buscando é fazer com que a gente
viva a palavra de Deus. E este viver a palavra de Deus é pregar para as pessoas o direito à salvação, o direito à eternidade na presença do Senhor. Não olhar para as circunstâncias. Estamos buscando sim termos na nossa vida paz, termos tranquilidade, sim, mas independente de qual vida a gente venha a ter daqui a 1, 2, 3, seja lá quantos dias, a gente já tem que ter hoje a vida que Deus nos deu, que é a vida em paz. Mas isso há uma necessidade que a gente busque na palavra. A gente tem que se encher, tem que se alimentar. E nessa noite nós vamos ver aqui dentro da palavra de Deus algumas coisas. Eu te convido a abrir agora a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, que é a nossa esquerda, estão 3 versículos. O primeiro versículo é exatamente o do texto básico que nós já lemos. E agora nós vamos ler este outro versículo. Primeiro que está aí, livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 17. O que diz a palavra de Deus? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha o que Tiago está falando para a gente. Ele está dizendo que quem de nós se ache sábio, que demonstre essa sabedoria. Mas aí ele vai falar aqui que nós vamos ter que mostrar através de quê? Do nosso bom trato, da nossa forma de abrir, da nossa forma de agir, perdoe. Como são as obras que a gente vai estar demonstrando? São obras de mansidão? São obras de sabedoria? Ou não? São obras de atrito, de amarga inveja, como ele diz? Se isso aí é o que está dentro da gente, essa sabedoria do conhecimento humano, ele fala, mas ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Por quê? Porque você está cheio da sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo, ela é inimiga da sabedoria de Deus. Porque as coisas do mundo, elas nos atraem para o mundo. Mas as coisas de Deus nos atraem para os céus, para Deus. E as coisas de Deus não são terrenas, são espirituais. Então eu e você precisamos entender que esta sabedoria que muitos dos homens têm aqui demonstrado, nas igrejas, em várias congregações, no meio do mundo, com arrogância, com soberba, é o que Jesus diz, raça de víboras. São homens, são mulheres, que estão achando que são detentores do conhecimento, de todo o entendimento, e que ao invés de buscarem a sabedoria de Deus, se renderem aos pés do Senhor, de deixarem Deus agir na vida deles, não, querem agir pelo seu livre-arbítrio, desejoso carnal. E eu e você não podemos ser assim. E quando a gente busca a sabedoria de Deus, olha o que Tiago diz, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ou seja, pura, limpa. É exatamente o que Jesus Cristo diz, temos que ter vestes limpas, vestes de louvor, para estarmos diante de Deus, para estarmos buscando nos achegar a Deus. Temos que ter vestes limpas, são vestes que estão limpas pela palavra de Deus.
Nós não somos vasos? Como é que você limpa a água de um vaso sujo? É colocando água limpa. E vai colocando e vai derramando, até o momento em que aquele vaso que está ali com água suja, vai sendo trocada aquela água. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz que é para nós desenvolvermos a nossa libertação. Todos nós que aqui estamos, temos que entender que somos passivos do pecado. Não existe ninguém perfeito aqui. Todos nós somos imperfeitos. Nenhum de nós ele é justo. Muito pelo contrário, somos injustos. Por isso que precisamos de Jesus, que é perfeito e que é justo. E se eu e você não nos alimentarmos da palavra dele, nós nunca estaremos diante do Senhor verdadeiramente. Porque nós vamos estar o quê? Nos afastando de Deus. Toda hora a gente vai estar se afastando de Deus. O alimento que nós temos que ter, tem que ser um alimento puro, um alimento limpo, um alimento saudável, que nos traz a esperança. É essa palavra que Jesus passou aqui a pregar para os seus discípulos. Palavras de renovo, de entendimento, de arrependimento. Eu não sei como é que está a tua vida, não sei qual é o problema que você está passando, mas Deus ele sabe. Deus ele está aqui nesta noite falando comigo e com você, trazendo a solução para o teu problema. Quanto menos você ouvir a palavra de Deus, maior será o teu problema. E quanto mais você ouvir a palavra de Deus, menor será o teu problema. Porque dentro da palavra de Deus você vai ter a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que ela te traz a pacificação. Minha mãe sempre disse, eu sempre aprendi, não brigam dois quando um não quer. Não é fácil você renunciar o teu eu, mas você precisa treinar, você precisa exercitar, você precisa fazer o reconhecimento das tuas coisas, dos teus erros, e assim você seguir adiante. Com quem? Com a pacificação, com a palavra de Deus que vai trazer a você moderação, vai te dar um trato cheio de quê? De misericórdia, e vai te dar bom fruto. E esses frutos são reconhecidos não no momento, é após. Quando você planta uma árvore e você diz, eu plantei aqui uma macieira, você só vai saber se de fato aquela árvore ali é uma macieira ou não quando ela der os frutos. E muitas das vezes os frutos não saem imediatamente, levam tempo. E depois você vai ver quais são os tipos de frutos que estão saindo, se são frutos bons ou frutos ruins. Pode ser uma macieira, mas ela pode estar podre por dentro, e os frutos que vão sair são frutos ruins. Não são frutos dignos de arrependimento, trazendo para a nossa vida. E a nossa vida tem que ser pautada em frutos dignos de arrependimento. Estamos desenvolvendo esta nossa libertação das coisas do mundo. As mazelas do mundo são muito fortes. Por isso que Jesus Cristo disse, esforça-te em entrar pela porta estreita, que conduz ao quê? Ao caminho da salvação. Porque largo e espaçoso é o que te leva para onde? Para a destruição. Então não é fácil. E ele diz que por ser difícil, poucos são os que vão achar. Então é uma determinação que eu tenho que ter para a minha vida, de mudança, de transformação. E essa mudança tem que ser pautada nesse princípio da palavra de Deus, que é alimentar-me com as coisas que vêm de Deus, através do conhecimento da palavra. E ele diz mais que quando nós nos alimentamos com esta sabedoria, nós somos sem parcialidade, ou seja, nós não olhamos para as pessoas para condenar um e descondenar outro.
nós olhamos para todos, inclusive para nós mesmos, e dizemos: todos somos pecadores. Não queremos mais julgar a ninguém, não queremos mais condenar a ninguém. Antes temos o quê? A pacificação em nossa vida. Quando Jesus manda que a gente esteja congregado, que a gente viva em comunhão com os irmãos, é exatamente para isso, para que nós possamos uns estar ajudando aos outros, uns estar orientando aos outros. E o detalhe é o final desse versículo, quando ele diz: e sem hipocrisia. Então não podemos ser hipócritas, como Jesus Cristo aqui falou anteriormente, raça de víboras. Ou seja, eu tenho que pregar alguma coisa da qual eu não vivo? Não, eu tenho que primeiro viver e depois pregar. Eu tenho que estar mudando constantemente a minha vida, porque a pregação da qual eu venho a fazer é exatamente de arrependimento. Então temos sim que estar mudando, temos que ser genuínos, não podemos ser cheios de hipocrisia. E para que isso aconteça, a gente tem que fazer com que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas. E aí eu te convido agora a entender o que é que eu e você temos que fazer. Livro de Salmos, capítulo 1, todinho nós vamos ler, do versículo 1 ao versículo 6. O que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então o que é que eu e você temos que fazer? Meditar, ter o prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite, ou seja, em todo o tempo. É o que eu e você temos que consumir para as nossas vidas, é o alimento que eu e você precisamos ter diariamente, sendo consumido por nós. Temos que comer de fato e de direito a palavra do Senhor, ler a Bíblia todos os dias. Temos que incessantemente buscar o conhecimento do Senhor. O que é que Jesus Cristo diz para mim e para você? Que nós temos que buscar ao Pai enquanto nós podemos o achar. E a gente só pode achar a Deus aqui neste momento que aqui está a terra, enquanto aqui estamos com a vida. Depois disso não tem mais, não há mais possibilidade. Jesus, dentro das suas parábolas, em um determinado momento ele falou acerca do rico e do Lázaro, do pobre. E o que é que aconteceu? Um estava de um lado e o outro de um outro, vendo aqui naquele tormento, e disse: está posto um abismo entre mim e entre ti. E acabou, não tem mais possibilidade. Enquanto há vida, há esperança. Eu e você temos que fazer isso aqui, meditar na lei do Senhor, temos que sentir prazer. Vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, não tem que ser uma obrigação, tem que ser um desespero nosso para ouvir a palavra de Deus, de alegria, de satisfação, de felicidade. Temos que sentir nos nossos corações regozijo de estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus, ouvindo, porque é a palavra que fala de vida e não de morte. Nós não estamos aqui para pregar uma palavra de condenação, mas uma palavra de salvação, porque somos cristãos, e Jesus Cristo disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo.
Quem vai se condenar é a própria pessoa que não atentar para as coisas da palavra de Deus, que não atentar para o que aqui está escrito. Para você que busca as coisas do mundo, você está se perdendo. Você está deixando de viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor. Eu e você precisamos entender o que Deus tem para mim e para ti. É muito maior do que o que a gente tem visto. Nós temos nos apegado a tantas coisas bobas. Nós temos nos apegado a tantas coisas bobas que não têm sentido, a tantas coisas que não valem de nada. Quanto é que eu e você daríamos pela nossa salvação, pela nossa alma? Tem preço? Não, porque o único preço que tinha já foi pago, que foi por Jesus. E aí muitas das vezes a gente se alimenta de coisas ruins e deixa de viver a plenitude do Evangelho. Ele fala mais aqui, que quando a gente medita nessa palavra, quando a gente busca o conhecimento desta lei aqui, volto a repetir, somos como árvores plantadas junto a ribeiros. E aí ele diz, a qual dá o seu fruto no seu tempo, ou seja, no tempo que você tem para com Deus, não é imediatamente como você imagina. O problema nosso é esse, é que a gente tem uma ansiedade de querer ver muitos resultados imediatos, e a gente fica imaginando muitas das vezes igrejas lotadas, mas aí a palavra de Deus explica o motivo pelo qual muitas igrejas não estão permanecendo com homens e com mulheres. Vamos ver o que diz no versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aquele que pratica o pecado continuamente, ele não consegue permanecer aqui, porque esta palavra entra rasgando no coração dele. E ele fica ali se remoendo por dentro, porque ele quer continuar pecando. E aí o jeito é ele mudar o Evangelho, é ele ir em busca de um outro Evangelho, que não o Evangelho do arrependimento, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Porque ele não quer se alimentar das coisas que vão trazer para a vida dele a purificação. Daí a gente ter visto tantos homens e tantas mulheres que saem, entram e saem. Por isso que a igreja é isso, igreja aquilo, igreja isso. Não é igreja isso, igreja aquilo. É você que não está buscando verdadeiramente a Deus. E aí muitas das vezes fica o mundo o tempo todinho, não, porque o pastor fez isso, que é que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus te fez algum mal para você deixar de estar nos caminhos do Senhor? Se você não quiser ficar na congregação A e quiser ir para a congregação B, amém, mas que você esteja na casa de Deus, que você queira mudança, que você queira transformação, porque isso é o que nós temos que fazer. Sem vestes limpas não permaneceremos. É um fato que eu e você temos que admitir. Somos pecadores, mas que temos no nosso coração o desejo de mudança. E se esse desejo não estiver latente na tua vida, é porque você não está se alimentando da palavra de Deus, que ela vai e entra em nossas vidas e transforma e muda o nosso caráter. Mas se você não deixa esta palavra entrar, como é que você vai mudar? Não vai mudar. Muitas pessoas que dizem para a gente, não preciso congregar não, eu posso ficar em casa. E eu digo para você, como 1 mais 1 são 2. Você tem que congregar sim. Se não fosse assim,
a igreja primitiva não era como era, não tinha sido como foi. O que era que eles faziam? Se reuniam todos os dias. Hoje nós somos tão atarentados com as coisas do mundo, que nós não nos reunimos todos os dias, e que deveríamos fazer isto. Você imagina você pegar um carvão e colocar dentro de uma churrasqueira, você acende ele, daqui a pouco você vai embora, ele vai apagar, daqui a 3 dias você de novo vai acender aquele carvão, aí acende naquele momento, usa, depois ele vai apagar de novo, para daqui a 3 outros dias, agora se você está com aquele carvão todos os dias ali, ele não apaga. É assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que nos alimentar todos os dias desta palavra, para que ela venha e transforme o meu e o teu viver, para que a gente não seja como esses ímpios, que não vão subsistir no dia do juízo, porque a palavra de Deus os julgará. Foi o que Jesus falou. Eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que ela diz assim para mim e para você. Jesus é quem vai falar. E ele, Jesus, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que Jesus está dizendo, que não é só do alimento natural que a gente vai viver, mas muito mais do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A boca de Deus é a Bíblia, aberta para mim e para você. Então temos que buscar esta alimentação, ler a palavra de Deus, para que sejamos o quê? Fortes espiritualmente e também carnalmente, porque nós vamos ter força contra a nossa carne, não é contra a carne alheia. Hoje foi interessante lá na nossa lanchonete, chegou um rapaz para fazer uma compra, e aí ele perguntou o nome da lanchonete, que ele ia informar para uma pessoa, e eu peguei e disse, Adonai Lanches. Quando eu falei Adonai, ele foi em cima. Isso aqui é nome, é alguma coisa de crente, essa coisa? Olhei para ele assim, eu digo, por que você está perguntando? Não, porque eu tenho uma raiva danada de crente. Eu digo, é mesmo? E por qual motivo que você tem raiva de crente? Não, rapaz, porque é negócio de umas doenças e não sei o que, e de roubar. Eu fui e disse, quando foi que o crente te roubou? Não, porque a gente vê apóstolo isso, bispo aquilo, de não sei o que, e haja citar o nome de homens. Fui e disse, quantos destes homens você viu com uma arma apontada na cabeça de uma pessoa? Aí ele, não, quantas? Eu digo, pois eu quero dizer para você, meu querido, que eu sou cristão sim. Eu sou cristão e tenho orgulho disso. E este nome que está aqui da nossa lanchonete significa Todo-Poderoso. Você precisa conhecer um pouco mais da palavra de Deus, porque todos nós somos pecadores. Você sabe o que foi que Jesus Cristo disse? Aí peguei um determinado alimento lá nosso e disse aqui, faz de conta que isso aqui é uma pedra agora. Sabe o que é que Jesus Cristo disse? Que atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Você por acaso não tem nenhum pecado? Aí ele olhou para mim. Não, eu digo, então pronto, meu irmão. O que você precisa é não querer mais julgar as pessoas. O que você precisa é se alimentar da palavra de Deus. É transformar este teu coração. Você está olhando para homens? Pare de olhar para homens. Olhe para Jesus. Seja você o exemplo. Aí depois disso você volta aqui comigo e a gente conversa acerca de cristão. E ele ficou calado. Não falou mais. O que é que eu estou mostrando com esse testemunho? É que eu e você precisamos nos alimentar da palavra para estarmos fortes. E nós estamos já chegando no dia de sermos confrontados. E de estarmos aqui no nosso templo e chegar ali uma determinada viatura para fechar aqui e dizer, quem não negar a Jesus vai morrer. Vocês estão pensando que isso não vai acontecer? Vai. Então qual é o alimento que você está tendo? É o que vai te trazer fé? Ou é o alimento que vai te trazer frouxidão? Se você não lê a palavra, se você não busca na palavra, você não vai ter isso.
Abra agora a tua Bíblia aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler do versículo 15 ao 21. Versículo 15 diz: vede que ninguém dê a outro mal por mal. Ou seja, não é para eu dar mal pelo mal. Se eu recebi o mal, eu não tenho que devolver o mal. O que é que ele diz? Mas segui sempre o bem. Então, se eu recebo o mal, não me interessa, eu tenho que devolver o bem. Eu poderia ter recebido esse mal que o cara quis ali implantar e ter dado mal a ele, mas não, mas eu dei-lhe o bem. E ele diz mais: tanto uns para com os outros, como para todos. Versículo 16: regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos sempre. Não interessa a circunstância, meu irmão. Esteja alegre. E você só vai estar alegre se você estiver com Deus no teu coração. Se o teu alimento for a palavra de Deus. Se no teu coração abundar a graça do Senhor, a alegria do Senhor. Se não for isso, você não vai ter alegria sempre. Olha o que ele diz no versículo 17: orai sem cessar. Ou seja, você não pode parar de conversar com Deus. Nesse momento que você está ouvindo a minha voz aqui, você está também raciocinando. Você também tem como para falar com Deus neste momento. Então, durante o dia, exercite isso. Tem um pregador, Paul, como é o nome dele, pastor? Paul. David, Paul Yushu, e ele fala, está conversando com você, mas está orando o tempo todo. Isso é um desenvolvimento que você tem que ter. Louve a Deus o tempo todo, glorifique, converse com Deus, desenvolva isso. O teu cérebro é muito mais do que o que você pensa que é. Você é capaz de fazer muito mais do que o que você faz. Não à toa tem pessoas que tocam 5, 10 instrumentos ao mesmo tempo, um numa mão, outro na outra, porque desenvolveu essa habilidade. Então desenvolva essa habilidade de orar sem cessar. E aí vem um versículo que eu gosto de dizer: em tudo dai graças. Por que que eu tenho que dar graças por tudo? Ou seja, glória a Deus por tudo. Independente de qualquer coisa, em tudo. Levou uma topada, glória a Deus. Vai perder o braço, glória a Deus. Eu agora vou para o hospital, glória a Deus, porque quando eu chegar no hospital, eu vou fazer a diferença. Eu vou chegar lá e vou aproveitar aquele momento para pregar a palavra do Senhor, através de que? Da minha alegria, diante daquelas circunstâncias adversas. E presta bem atenção, porque é que a gente tem que dar glória a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Essa é a vontade de Deus, em Cristo. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dê glória a Deus por tudo. Agora presta bem atenção. Como é que nós vamos fazer isso? Versículo 19: não extinguais o Espírito, com letra maiúscula. Ou seja, não tire o Espírito de você. Você tem que deixar o Espírito Santo permanecer em você. Você tem que dar vazão para o Espírito Santo e não tirar de você. E isso há a necessidade da alimentação da palavra de Deus. Se você está duvidando, vamos para o versículo 20. Não desprezeis as profecias. Aqui estão as profecias que eu e você não podemos desprezar. Está tudo escrito aqui, o que vai acontecer na minha e na tua vida. Então não despreze as profecias. E para finalizar, ouça tudo, examine todas as coisas, veja tudo, mas retenha o que é bom. Então, se eu vou reter o que é bom, eu tenho que examinar qual é a programação que eu vou assistir, o que é que vão me mostrar, o que é que nós vamos conversar. Se é coisa boa, então eu vou reter aquela conversa. Se é coisa boa, eu vou reter aquela visualização.
Mas se é algo que vai me inflamar, que vai me fazer mal, joga fora. Eu não vou reter. É o que diz a palavra do Senhor. E quando nós fizermos todas essas coisas, vamos estar nos alimentando do verdadeiro pão da vida. E quando fizermos isto, chegaremos para com Deus, como está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos nos apresentar ao Senhor como obreiros de que não temos nada do que nos envergonharmos, mas que o quê? Que manejamos bem a palavra da verdade. Livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Deus, Ele está falando comigo e com você nesta noite. Ele está nos chamando para um propósito muito maior do que o que a gente tem visto. Um projeto de vida eterna. Só cabe a mim e a você tomarmos esta decisão. A decisão de caminhar segundo os caminhos do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, Deus, Ele quer que você tenha uma atitude, que você tome uma decisão. Uma decisão de quê, pastor? De optar pela vida e não pela morte. Busque alimentar-se da palavra de Deus. Que o teu entendimento seja voltado para as coisas de Deus. Porque muito mais o Senhor há de fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia.